tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Neolinguagem de Aliel. Bem-vindos, bem-vindos. Então, nessa aula a gente vai falar sobre flexões. Então, essa é a aula 2, flexões. Espero que consiga ter esclarecido bem as coisas na aula 1,5 sobre pronúncia e tudo mais, realmente. E eu agradeço bastante a ajuda de minha amiga Aster. Els foi de bastante ajuda mesmo pra eu conseguir, pra eu poder ter esclarecido aquelas coisas melhor na aula 1,5 e também pra minha organização. Um, que é, Els é bem envolvida assim, com neolinguagem e tudo mais, e eu realmente aprecio bastante a ajuda delas, é bem valiosa. Muito obrigada, minha amiga. Então vamos lá, aula 2, flexões. Nessa aula 2, a gente vai falar de flexões, né? Como é o nome da aula. Mas o que são flexões? Vamos entender vamos começar com algo prático para a gente entender. Né? Você vai falar para alguém, quando chega no ambiente, né? Aquele exemplo que eu dei na aula 1,5. A pessoa chega no ambiente, daí você vai falar: Oi, bem, bem, bem-vindo. Daí, sabe, daí aquela pessoa que daí você não sabe daí. O que eu falo daí? Bem-vinda. O que eu coloco no final? Por quê? Porque pode ser um o, mas também pode ser. Mas também pode ser um a. Mas também não precisa estar dentro da língua normativa. Pode ser um e, pode ser, mas também não precisa estar apenas com e. Pode ser também um y, pode ser x, pode ser com acento agudo, bem-vindo, entre muitas e muitas possibilidades. Esse elemento aqui, que a gente tem no final da palavra, é conhecido como flexão. É flexão porque as palavras em que esse elemento se aplicam são as palavras em que variam, né, de acordo com o gênero gramatical dessa palavra, de acordo com um gênero, entre aspas, que a pessoa se identifica, né, dentro da língua. Então, geralmente a gente vê algo assim, bem-vinda barra ou, né, porque flexiona. Então, essa, esse tipo de expressão também não é o mais adequado, justamente porque existem pessoas que não usam a nem o. Então você basicamente está dizendo, não, todo mundo vai usar a ou o, então vou colocar todas as duas possibilidades aqui. Né? Então não é a melhor opção. Então, como você não sabe o tratamento, você pode simplesmente não utilizar a flexão e falar outras coisas, como por exemplo, boas-vindas. Aqui, tá, mas vindas tá no, entre aspas, feminino ali, tá no feminino, entre aspas, ali. Mas assim, você não tá usando o gênero gramatical aqui, não está se referindo à pessoa com quem você está falando. Está se referindo a essa palavra anterior, boas. Né? Então. Não, na verdade não. Na verdade, vindas eu não sei exatamente porquê, eu não posso falar. Eu não sei exatamente porquê, mas o gênero é sempre boas-vindas. Você não muda de acordo com a aparência ou, sei lá, algum motivo que tem na pessoa. Então, você pode optar, você sempre pode pode escolher entre duas coisas. Uma em que varia de acordo com a identidade da pessoa, identidade linguística, outra que nunca varia. E você escolhe. Na primeira você tem que fazer um julgamento, na outra não. Então, é óbvio que a outra é sempre a mais adequada se você não sabe o tratamento pessoal da pessoa. Mas então, como que funcionam as flexões e como que elas diferem dos pronomes, né? Tá, a gente está acostumada a ver pessoas, por exemplo, que quando uma pessoa usa pronome ela geralmente vai usar a flexão a. Mas isso não necessariamente é verdade, tá? Estou apenas dando um exemplo. Então vamos considerar aqui um modelo que a gente usa dois elementos. Vimos o que é pronome na aula 1 e agora a gente está usando mais um elemento que é a flexão. Então, só para ficar bem claro aqui, o primeiro elemento P é pronome e o segundo elemento é flexão. Então, para essa pessoa, eu vou falar o seguinte:
ela está arrumada. Ela está arrumada. Né? E daí notem que aqui eu uso o pronome ela porque se refere ao elemento P do conjunto dela. Ela usa o pronome ela. E aqui eu uso no final a afixão a, né? Porque note que essa palavra aqui, arrumado, depende do gênero, né? Flexiona com gênero. Poderia ser arrumado. Por que não arrumado? Por quê? Porque eu estou concordando com o conjunto de linguagem da pessoa que usa a flexão a. Então ela está arrumada. Né? Mas e se fosse uma pessoa que, na verdade, usa o pronome ela, só que ela prefere outra flexão? Ela prefere a flexão e. Daí você vai falar, ela está arrumada porque ela prefere a flexão e. Então, as palavras que vão flexionar com gênero, você vai usar a flexão que ela deseja. Só que assim, daí você não vai usar isso pro pronome, porque o pronome é um elemento por si só. O pronome é ela e a flexão é e. Em que palavras que vai acontecer essa flexão, Aliel? Não no pronome. O pronome é diferente da flexão, ok? Antes de dar exemplos de quais palavras que isso acontece, vamos dar outro exemplo aqui com outro conjunto. Por exemplo, você tem uma pessoa que usa o pronome ele, só que usa a flexão o. Você vai falar essa mesma frase como? Você vai falar ele, né, o pronome da pessoa, está, e daí arrumado, e o quê? Arrumade, porque o pronome é ele? Para concordar com o pronome ele, é isso? Não, não é isso. Aqui você vai usar o. Ele está arrumado. Por quê? Porque é o elemento que a pessoa usa como flexão. É o, não é e. Então você vai usar ele está arrumado. Simples assim. Sem questionar também. Sem falar assim, ah, mas é ele. Então tem que usar o final e, porque é, né, o pronome. Você tem que usar o final e. Por que você usa o final o? Você não vai falar isso. Você simplesmente vai respeitar que as pessoas usam a flexão o. É bem simples, é bem fácil. Tá, agora vamos lá. Quais palavras que flexionam e como flexionar? Como que eu faço isso, Aliel? Como que eu sei as palavras? São muitas palavras, me ajude, por favor. Ok, então temos vários casos. Vou começar aqui com o caso 1, que é o caso básico. O caso mais básico de flexão de gênero. É o clássico. Aquela palavra que geralmente utilizada é bonito. Bonito. Essa palavra vai terminar. Vou usar aqui a flexão dentro da gramática normativa. Vai terminar em A ou em O. Opa, em A ou em A. É só. Todas as pessoas vão usar A agora. Eu declaro que todas as pessoas vão usar o final A. Ok. Mas usa final A ou final O. Aqui é dentro da normativa, tá? Por exemplo, bonita O. Como que eu faço com essa palavra, com a flexão de que eu vou dar o normativo? Vamos lá. Vamos fazer a tabelinha certinho. Normativa. N de normativo, tá? E aqui a tabelinha com a flexão E. A flexão E. Como que fica na flexão E essa palavra? Vai fazer o seguinte, você vai... no caso tradicional, mais básico, quando a palavra termina em A ou em O, dependendo do gênero gramatical, você vai trocar isso por E. Bonite. Perfeito, esse é o caso básico. Se concorda, tá? Se você está falando da pessoa, né? Eu já vou falar porque que pode não ser bonite, né? Não, já vamos falar isso só para não me esquecer, tá? Você tá falando, você usa essa flexão apenas para falar de coisas da pessoa. Então, por exemplo, vamos lá, vamos colocar aqui. Por exemplo, eu tô falando agora aqui com a pessoa que usa else, pronome else e final de palavra e. Vou falar o seguinte para else, eu vou falar o seguinte: sui canete, né? Eu vou ter que flexionar, né? Sui canete é muito bonite. Eu gostei de canete delas. Eu tenho que flexionar, né? Porque elas usam a flexão E, então eu tenho que respeitar isso. Eu vou ter que falar de canete delas como canete, né? Não, você não tem que falar. Você vai falar caneta. Caneta é um substantivo que sempre é caneta. Não existe flexão, não existe a palavra caneto, por exemplo. Você não fala caneto quando é entre aspas, quando a pessoa usa flexão ou caneta quando usa a. Você sempre usa caneta porque a palavra é caneta. Esse emoji representa bem o que eu quis dizer ali. Quando eu vejo pessoas. Esse emoji aí que eu coloquei sem querer.
Você vai falar sua caneta mesmo. Sua caneta. Você vai concordar com. Porque você não tá falando da pessoa. Por incrível que pareça, esse é um erro bastante comum. Muitas pessoas acham que neolinguagem vai usar em tudo agora. Vai usar em canete, vai usar em celular e vai usar em tudo e qualquer coisa. Não, não é bem assim, gente. Você está falando de um objeto, você não está falando de uma pessoa que sua flexão E. Você está falando da caneta. O sujeito dessa oração é caneta. Então, as palavras têm que concordar com o gênero da palavra caneta, que é a flexão A. Então, você vai falar bonita, porque é a flexão A da palavra caneta. Basicamente, sua caneta é muito bonita. Então, independente se a pessoa usa else, se a pessoa usa o final y, se a pessoa usa o final arroba, né, o final arroba, se usa o x, se usa o i, você vai falar que a caneta Dels é muito bonita. Simples assim. Perfeito. Que bom que eu pude esclarecer isso. Agora vamos para outros casos. Daí tem um caso que é o que eu gosto de dar o um nome como o vazio. É apenas para decorar, tá? Esses nomes que eu tô colocando são apenas mnemônicos. Vocês não precisam se preocupar com decorar esses nomes, tá? É só é o final vazio. Como assim o final vazio, Leon? Por exemplo, tem uma palavra que é professor, né? A palavra professor, só que daí dependendo do gênero pode ter um A aqui. Pode ou não ter o A no final da palavra, dependendo do gênero gramatical que você está se referindo. Na flexão E, você faz o seguinte: você coloca nesse lugar vazio, você coloca a flexão. Vamos só pra destacar aqui, só pra ficar bem bonitinho. Vamos colocar aqui em vermelho. Professor. Então aqui, na verdade, não precisa ser. Se fosse, por exemplo, agora eu vou colocar em outra cor. Se fosse outra flexão qualquer, só para dar um exemplo. Porque se fosse a flexão IU com Y, você colocaria bonitil daí. Vou colocar aqui boni, bonitil. Você vai trocar. Isso aqui é só para exemplificar para vocês que, independente da flexão, você vai fazer. A regra é essa aqui. Pode variar. O ideal é você perguntar para a pessoa exatamente como que funciona, mas eu estou dando mais algo que funciona, que, que pode funcionar para muita gente, tá? Mas para o E, pelo menos para a flexão E, acho que na maioria das vezes funciona. Professorinho. Daí tem o terceiro caso, que é o seguinte, que é o caso que eu não sei, eu acho que eu não vou dar um nome porque. Tá, vamos dar um nome para esse caso. Vou dar um nome aqui. O caso ão. Caso o. Porque dependendo da palavra, aqui é parecido com o final vazio, né? Por exemplo, você fala a palavra que é irmã. Ou com o no final, que fica irmão em outro gênero gramatical. Na flexão, você vai fazer o seguinte: na verdade, não tem uma alternativa universal. Tem pessoas que usam de um jeito, tem outras que usam de outro jeito. Eu vou dar aqui uma alternativa que. Algumas das alternativas que são utilizadas. Você vai falar irmã, daí você vai falar. Você não coloca o tio no A, você coloca. Você adiciona isso aqui, você adiciona ne. Irmani. Ou você vai falar também. Você pode simplesmente no lugar. Seguindo o negócio do vazio lá, né? Mesma regra do vazio. No lugar vazio, que era vazio antes, você vai colocar a flexão da pessoa. Irmã. Daí, assim, o que acontece? Muita gente associa a palavra irmã com mãe, né? Com mãe, que associa a palavra mãe. Daí, por causa disso, muita gente não usa, na verdade, irmã e usa acaba mais irmãe. Por isso que existe, não só por isso, né? Mas daí existe essa alternativa irmãe. Então, daí você não tem como saber exatamente. Você pode, daí, se você realmente precisar saber, você pode perguntar. Ai, e aí, eu não sei exatamente qual que você prefere, irmãe, irmã, qual que eu posso falar? Você pergunta pra pessoa. Né? Daí aqui com il ficaria ir. Opa! Aqui com il, por exemplo, a flexão il ficaria ir, man. Daí você substitui a flexão. Irmã. Ah, não. Aqui você vai colocar. Porque o N é adicional, né? Você vai colocar o N e a flexão, né? Irmanil. Por exemplo. É uma sugestão. Então é porque isso é algo muito importante de ter em mente, tá? É que
Não existe, tá? Vamos escrever aqui, tá? Não existe. Não existe. Não existem consensos, tá? Não existem consensos universais na neolinguagem. Não existe nenhum consenso universal. Nem a pronúncia do pronome mais utilizado em neolinguagem, elu, tem um consenso universal da pronúncia. Então é muito importante ter em mente isso sempre. É muito importante você ter contato com o que a pessoa exatamente se identifica. Com quais flexões, como que ela faz cada flexão e tudo mais. Em outros vídeos eu vou falar de outras flexões também. Né? Você tem que ter esse contato. Neolinguagem não é feita, não é uma máquina que você sabe exatamente todas as respostas. É algo que envolve pessoas, seres humanos. Você tem que perguntar para esses seres humanos como que eles se identificam. Ok, com quais palavras que eles usam, né? Esses seres humanos. Ok, então agora vamos para o quarto caso. Outra flexão aqui que tem bastante é, por exemplo, que é. Eu vou só colocar como oris. Por exemplo, você tem a palavra daí ator, só que daí, dependendo do gênero, é ator ou atriz na língua normativa, né? Como que fica a flexão E? Daí depende também, depende bastante. Pode ser que fique, por exemplo, ator, e daí você coloque a flexão, atori. Essa é bem comum, tá? É a mais comum que eu, pelo menos pra mim, né? Eu acho que, pelo menos eu acho, né? A que eu mais vejo, atori. Eu uso, inclusive. Mas sim, também pode ser algo novo, algo que seja para qualquer flexão. Daí você coloque atr. Você mude o is do final da palavra atriz e você coloque atrás, por exemplo, atrás, nome atrás. Ou atroz também, tem os, atroz, né? Daí depende, né? Mas eu acho que ator e daí a flexão, ator mais flexão é o mais comum mesmo. Daí, por exemplo, com a flexão YL seria atoril. Atoril, né? E daí gente, acabei de perceber aqui que eu tô esquecendo um exemplo muito comum que eu não posso deixar pra trás, né? Que é o 5 aqui, que é o amizade. São palavras-chave, assim, não precisa ser só amizade. Não vou colocar esse nome assim, não. Tô brincando, tô brincando. Vai ser. Daí só um comentário, né? Outras palavras que tem o caso básico. Isso, vamos comentar um pouco sobre cada um dos casos que a gente já falou até agora, e depois a gente fala do caso 5. No caso 1, outras palavras que funcionam como bonite são linde, menine, namorade e tudo mais. Outras palavras que são como no caso 2 são trabalhadori, né? Ministradori, facilitadori, orientadori, supervisori. Outras palavras no caso 1, capitãe, né? Espiane, né? Outras palavras, como no caso 4, imperadori, né? Imperadori, imperatriz, tudo mais. Embaixadori. Tá, agora vamos para o caso 5, que eu vou usar aqui como G, o Geu, porque assim, não, só a letra é G. Quando tem a letra G e daí tem a flexão, Goa, essa flexão aqui, por exemplo. Daí a palavra, né? Amic, você vai falar, essa pessoa é minha amiga? Pode ser a minha amiga, pode ser o meu amigo, mas também pode ser min amigue. Daí você não vai falar amige. Se você utilizasse apenas o caso base, porque você pode ver, não. Ei, Eliel, isso aqui é igual ao caso base, é só trocar esse I, o que varia, você troca por e.
Né? Você troca assim, entendeu? Daí você pronuncia e fica amige, porque tem a regra gramatical que, né, E, I, depois da letra G, você pronuncia a letra G como J. Então, daí para consertar isso, a gente usa a letra U, a gente adiciona a letra U também, e fica mig. Isso é algo que já acontece em algumas palavras, conjugações de verbos, por exemplo, né, conjugações de verbos e tudo mais. Um verbo que termina com, por exemplo, ligar, o verbo ligar. Né, o verbo ligar, você fala, você vai falar ela liga a TV, daí quando você fala no subjuntivo, eu espero que ela ligue a TV, você coloca a letra U, porque é ligue. Então é a mesma regra, basicamente, importando as regras. Daí agora para outras flexões, você pode adicionar a letra U se a flexão precisar da letra U, por exemplo, para você fazer o som do G como se fosse no normativo. Então aqui ficaria amiguio. Você coloca a letra U, né? Tecnicamente não tem uma regra assim para Y, mas você pode meio que importar essa regra para a letra Y. Né? E tem também o mesmo caso, tá? Só que agora com a letra C, né? Daí é o caso 6, é um pouquinho mais complicado. Só que não é tão. Não muda muito. Né? O caso K, O. Caso K, O. Daí você tem a pessoa que ela é médica, por exemplo. É a pessoa que é médica, mas ela pode ser médico também. Né? Aqui, vamos só para esclarecer os casos que flexionam, vamos colocar assim. As duas possibilidades de flexão, né? Então aqui é o caso normativo, é só trocar a flexão por E, né? Médica, médico, coloca um E. Vamos ver como é que fica? Medic. Opa, medici. Se você ler, fica medici. Daí por conta disso, pelo mesmo motivo, você vai alterar tudo. Em vez de ter C, agora vai ter a letra Q e você coloca U. Medic. E isso também pelo mesmo motivo de amiga você mudar para amig, colocar U, você coloca esse Q, porque também já acontece também dentro da própria língua. Você coloca a letra Q para ser o som da letra C, só que tipo o som de K, que é o som da letra K, na verdade, né? E daí aqui, daí ficaria algo assim, para flexão Y, por exemplo, você coloca U se a flexão, você coloca a letra Q e U se a flexão precisar disso, né? Se a vogal precisar disso. Então ficaria amiquil. O que eu fiz aqui? Eu inventei uma palavra, gente. Nossa, eu inventando palavras. Aqui a palavra é magic. Magicil. 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 Então é isso. Basicamente isso que eu tinha para trazer hoje. Foi mais isso mesmo. E daí agora, finalmente, lembrando, né, que isso aqui que eu coloquei não é tipo algo que vai estar decidido em pedra. Todo mundo vai usar isso. Todo mundo que usa flexão usa essas palavras. Todo mundo que usa flexão E vai usar a Tori ou amig escrito desse jeito. Porque pode ser que a pessoa use KE, sei lá, em vez de Q, nesse caso aqui. Ou sei lá, que preferia a Tross e não a Tori. Então por isso que é muito importante não achar que isso tudo é universal. Isso são apenas sugestões. Que muita gente, tá? Pelo menos eu acho que muita gente minhas experiências aí, muita gente usa, pelo menos a primeira das que eu coloquei, muita gente usa, mas não muita gente não significam todas. Então o ideal é sempre você ter certeza das palavras que a pessoa usa. Então muito obrigado e é isso aí.